Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita Missionários da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Eu vou solicitar para minha irmã Carla fazer a nossa prece de abertura e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer uma recapitulação. E aqui em grupo nós decidimos voltar um pouco no que nós estudamos a semana passada para mergulharmos mais ainda em algumas colocações. O livro Missionário da Luz, ele não é um livro fácil, ele é um livro que a gente tem que ler com muita cautela, com muito cuidado, para que nós não venhamos a perder as informações que estão aqui nas entrelinhas, tá bom? Então, vamos iniciar pedindo o amparo da espiritualidade para que possam nos ajudar na compreensão desta obra. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho, de entendimento. Graças te damos por esse clima de fraternidade, para que possamos caminhar serenos, tranquilos, estudando e compreendendo, sem perder o rumo, sem nos perdermos, sem contendas, para melhor as lições fixarem e podermos aplicar desde já no nosso dia para caminharmos para Ti. Abre nosso entendimento, abre nosso coração, para que possamos melhor entender, melhor explicar e assim viver. Que assim seja. Assim seja. Então, em nosso último estudo, primeiro, foi o começo, segundo, aliás, o instrutor Alexandre viu o interesse do André Luiz acompanhar sobre as comunicações mediúnicas, sobre o intercâmbio com a esfera carnal, e convidou o André para acompanhar o grupo dele. E o André está contando que eles chegam a uma casa espírita que estão dispostas dezenas de fileiras, mas nessas fileiras somente 18 são de encarnados, que o restante dessa assembleia numerosa, esse público extenso, é de desencarnado. E que ele vai contando o que ele está vendo, que são, os assistentes eram divididos, tinham guardas tomando conta e uma pessoa, um encarnado, fazendo uma palestra. Estamos nesse ponto. A nossa irmã Carlinha está mostrando porque a sequência dos mensageiros é o livro Missionário da Luz a nível de sequência. O Missionário da Luz, o livro Mensageiro, ele vai nos mostrar, a gente observa logo no início, está no nosso canal, nós estamos gravando, a quantidade de médios que faliram. E o resultado, então ele vai mostrar muito a parte moral. Aqui no livro Missionário da Luz, nós vamos ver a parte mediúnica científica. A gente vai pegar muito aqui a parte científica. Então é como se fosse assim, lá no missionário, ele teve um nível de estudo em relação à mediunidade, de uma forma muito en passant, e pegou a parte moral. Aqui nós vamos estudar no Missionário da Luz como que é ser médio organicamente. Por isso é que essa é uma obra científica, é uma obra que vai nos mostrando, tanto é que nós vamos precisar, em momentos aqui, de ajuda de pessoas da área da saúde. Quando nós fizemos esse estudo, alguns anos atrás, quem nos ajudou foi a nossa irmã Luciana, que é doutora. Aqui, em medicina, aqui nós vamos precisar da ajuda da Aramita, que é enfermeira, e vamos precisar da ajuda da Lígia, que também é médica cardiologista. E tendo pessoas aqui da área da saúde, por que eu vou ficar batendo cabeça? Então, ou seja, nós vamos precisar mergulhar no corpo humano, porque a mediunidade, ela é uma predisposição física, orgânica, e isso nós vamos nos deparar no estudo da obra Os Missionários. Todo o livro Missionário da Luz, ele vai falar da reencarnação de seres do mundo? Vai, mas ele vai mostrando, principalmente aqui, todo o fenômeno de como acontece organicamente. Isso é de fundamental importância. Vamos lá, então, voltar aqui um pouquinho e vamos pegar essa reunião que eu achei assim, que vale a pena realmente a gente ir ponto a ponto.
A nossa irmã Aramita já deu a entrada. Ele diz assim, ó, entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, como no centro espírita, várias filas de cadeira. Somente 18 permaneciam ocupados por pessoas terrestres autênticas, ou seja, encarnadas. Então temos um grupo espírita e ali várias cadeiras, dezenas de cadeiras, mas apenas 18 cadeiras estão ocupadas de encarnado. As demais o quê? Cadeira. As demais cadeiras atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Porque o que a gente percebe? Esses espíritos necessitados, apesar de existir uma dimensão diferente dentro da instituição, eles não conseguem ver. Por conta do seu padrão vibratório. O que eles enxergam? O que o encarnado está enxergando. Então, às vezes, a gente idealiza, a instituição tem um espaço muito grande, sim. E será que todo o encarnado está em condições de ver? Se é necessitado, não. Porque o necessitado enxerga o que a gente enxerga. Está na mesma sintonia. Então, as demais atendiam a massa invisível. As demais cadeiras eram dezenas, tinha só 18 ocupadas. A massa invisível aos olhos comuns do plano físico. O povo físico não conseguia enxergar. E aí ele vem, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Então, enquanto nós tínhamos 18 encarnados, nós tínhamos uma assembleia imensa no mundo espiritual. Continua André. E agora ele vai falar de como é que está isso em grupos. Reparei, diz André, que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. E quando a gente pega a palavra assistente, a gente sabe que tem um duplo sentido. Assistente de assistir e assistente de ser um assistido, alguém que está ali. Então, lendo o texto, a gente observa que o contexto seria os assistidos, tá bom? Então, reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual. Que tem aí, ele usou o termo que um público extenso e necessitado. Em turmas diferentes. Então, existia fios luminosos que dividiam esses participantes em turmas diferentes. Vamos lá, continua explicando André. Cada grupo exibia características próprias. Cada grupo tinha uma característica. Então, esse grupo aqui é grupo de afinidade. E eles eram divididos, ele percebia que tinha fios divididos. Então, de repente, um grupo de suicida, de repente, um grupo de dependente químico, de repente, um grupo de sexólatras, estavam unidos ali por suas necessidades, eram separados. Eu estou dando aqui exemplos, tá? Em torno, então, cada grupo exibia características próprias, materialistas, entende? Em torno das zonas de acesso, mais de uma zonas que tinha de acesso, postavam-se corpos de guarda. Então, ele usa o termo que em torno das zonas de acesso tinha ali grupos postados de guardas. Quem são esses guardas? Qual é a função do guarda? Por ordem. Levar a ordem. Se ele está lidando com espíritos, como ele coloca aqui, de necessitado, de sofredores, e você sabe quando alguém está necessitado e sofrido, ela não quer esperar, ela quer ser atendida imediatamente. E todo mundo quer entrar. Basta nós lembrarmos da obra Nosso Lar, Narcisa e André Luiz, aquela criatura que foi detectada como vampira, lá na porta do portão do Nosso Lar, querendo entrar. Ela não queria ser atendida? Queria. Tinha condições de ser atendida? Não. Entendeu aí por que esses guardas? E diz André, e compreendi pelo vozerio do exterior, então, o barulho enorme lá fora, entende? Todo mundo querendo ser atendido, todo mundo falando, me acode, deixa eu entrar, meu problema é maior. Todo mundo querendo entrar. Interessante isso, porque
Fala, Carlinha. Interessante isso, porque no mundo material, vamos dizer assim, no corpóreo, ninguém. 8 pessoas, não dá ninguém no centro espírita. Mas olha, a assistência, a precisão, a necessidade de quem desencarnou. No Libertação também, o Gúbio mandou gente ficar de guarda e deixando entrar aos poucos, que também eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas, na casa da Margarida. No livro Libertação, que também está no nosso canal. Então a gente começa a pensar, gente, que coisa fantasiosa. Não é fantasia. A gente está lidando com o espírito da terceira ordem. Se aqui precisa de ordem, lá também precisa. Se aqui precisa de guardas, lá também precisa. E vai ver que Porque gente está na cegueira, né? Porque quando ele fala em guarda, ele está nos fazendo, ele nos dando aqui uma semelhança. A função deles era essa: manter verdadeiramente o equilíbrio e a organização do ambiente. Por isso ser chamada guarda. Fale, Murilo. Complementando o que a Carla falou, esses espíritos necessitados somos nós, sem a máscara da ilusão da vida do dia a dia, porque aqui encarnados, o que impera em nossa personalidade é o orgulho, a vaidade. Então eu estou doente, eu estou mal, mas eu não procuro a ajuda correta. Para mim está tudo bem e eu vou achar um jeito de resolver meu problema. Só que quando a gente desencarna, o que acontece? A máscara da ilusão cai. E eu vejo que o quão ruim eu estou e que eu não tenho como resolver aquele problema. Aí vários espíritos, vamos correr atrás de quem pode nos ajudar. Exatamente. E isso não acontece, Murilo, com o estalar de dedos. Sim. Esses que buscam ajuda, eles já sofreram muito no mundo espiritual. E aí o desespero. A gente vai ver muito bem isso no livro Libertação, citado pela nossa querida Aramita, que aqueles que buscaram já tinham sofrido muito. E quando vira a luzinha, né? A luzinha correram para lá. Então nós estamos nos ambientando na situação da obra. A Carla quer falar uma coisinha. Não, é porque na introdução, no finalzinho dela, o Emmanuel fala para a gente ficar atento que a gente vai trabalhar no dia a dia aqui na Terra, mas para a gente não ter essa ilusão de que quando a gente morrer não tem nada. Tem uma vida mais intensa e mais trabalhosa. E logo aqui de cara a gente já vê a ilusão que a gente vive e só vai despertar depois. Então a importância da gente já despertar logo, porque senão a gente também vai correr para essas filas de hospitais abarrotados de espíritos necessitados, né? Com certeza. Vamos então nos ambientando. Então ele diz, a entrada dos desencarnados, olha só. Então o André ele diz, compreendi, é como se fosse, compreendi, agora eu entendo por que tem esses guardas. Esse grupo de guardas. Compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então não era qualquer um que entrava. Havia um controle para isso. Aí você lê isso aqui, eu comentei isso semana passada, vou recomentar. Você lê isso aqui e já faz uma redundância. Todas as instituições espíritas têm esse grupo de apoio, fazendo a seleção quem vai entrar e quem não vai entrar. Não se iluda. Isso vai depender do grupo de trabalhadores encarnados que estão lá dentro, tá? Porque os espíritos nobres não vão perder tempo com quem não quer trabalhar. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, as entidades, os espíritos, mantinham discrição e silêncio. Então, ou seja, o povo que ele não falou em vozerio, barulho, esse povo que está bagunçando lá fora ficou. Quem entrou era quem já estava nesse movimento de discrição e silêncio. Estamos juntos?
Diz André, entrei cauteloso, entrou também bem calminho, tranquilo, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então, os encarnados e os desencarnados estavam ouvindo a palestra. E diz aqui o texto que eles ouviam emocionadamente. Eles estavam emocionados. A palavra generosa e edificante de operoso instrutor, trabalhador da casa. E André entrou devagarzinho para não atrapalhar. Grande número de cooperadores velavam atentos. Grande número de, agora vem, cooperadores velavam atentos. E, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, sentimento, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Entendeu como estava a condição das pessoas lá dentro? Você entendeu o trabalho do dialogador, do dirigente, do palestrante? Aí agora você entende por que havia grupo de soldados lá fora, corpos de guardas. Então o trabalho aqui nessa instituição acontece. Não é passarela para desfilar vaidade e orgulho de nenhum trabalhador. É trabalho mesmo. Então, grande número de cooperadores velavam atentos, estavam ali vigilantes e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Então, cada um de nós aqui também estamos emitindo esses raios. Cada um em uma intensidade, cada um em uma cor. E essa intensidade, esse raio que o André Luiz está aqui nos falando, mostra as nossas intenções. Ok? Era belo sentir-lhe as vibrações particular. Ele está falando de quem? De encarnado ou desencarnado? Encarnado. Dos 18 encarnados. Porque ele usou o termo aqui, voltando. Entre dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. Ele não usou o termo, essas 18 pessoas são 18 encarnados em sofrimento, em desespero. Ele só disse que estava ocupado por 18 pessoas. Mas ele já nos apresentou que essas pessoas aqui estão no equilíbrio mental excelente. Porque elas conseguem manter um padrão muito bom. Vigorosa concentração. Ou seja, desequilibrado não está. Estamos nos ambientando? E ele diz, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade desse raio e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Então, cada um emitia um raio, né? E como ele coloca aqui o termo, ele diz que esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. É aquilo que nós vamos chamar também, as pessoas chamam, é você refletindo quem você é. É você exteriorizando quem você é, que alguns chamam de aura. E estabeleciam uma corrente de força, bastante diversa das energias de nossa esfera. Muito diversa. E de que esfera que ele está falando nesse momento? Da nossa esfera. É a física ou a espiritual? Ele está falando da dele. Essa corrente
não se limitava ao círculo movimentado. Ela não se limitava ao círculo movimentado. O que acontecia? Em certo ponto, essa energia, ela despejava. Despejar é o quê? Derramar. Vamos lá. Despejava, derramava elementos vitais. Então, quando a gente fala de vitais, a gente está falando de vitalidade. Elementos vitais. A maneira de fonte miraculosa. E emitir, dizer, como dizer assim, olha, não é um círculo constante, porque existe esse círculo, mas existe ponto específico derramando esse, como ele vai usar o termo aqui, estabelecer a corrente de força bastante diversa energia na esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, ela despejava elementos vitais, essa corrente, em certos pontos. Que pontos são esses? Ela diz, a maneira de uma fonte miraculosa. Aonde era essa fonte? Com origem nos corações e nos cérebros humanos. Aí quando você pega isso daqui, você já corre e vai no Livro dos Espíritos e pega a questão 146. Perguntou o professor Allan Kardec. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? A sede tem... a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Ou seja, a alma fica onde dentro do corpo? Resposta: não. Ela não tem uma sede determinada. Vírgula. Mas reside, M-A-S, reside, mais M-A-I-S, particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito, e mais no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Quais são os dois pontos? Cabeça e coração. Cabeça para quem muito pensa, coração para quem muito sente. Aqui vem. Ele perguntou, em certos pontos, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros. E a pergunta era o quê? A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Então, como saía do coração e do cérebro, é justamente aonde a alma está ali mais concentrada, porque nós estamos falando de espíritos encarnados. Então, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí essa força, né, esses elementos vitais se reuniam. Lembra do pensamento? Lembra da força? E o pensamento é um atributo de quem? Do espírito. As energias dos encarnados uniam-se aos fluidos vigorosos dos... Agora aqui, ó, já não é mais os assistentes, os assistidos, dos trabalhadores de nosso plano de ação. Então, essa energia vigorosa dos encarnados, dos 18, se unia agora aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número de trabalhador do plano espiritual, formando precioso, olha a palavra, armazém. Armazém é o quê? É aquilo que armazena. Armazém de benefícios para os infelizes. Então, o pensamento, a concentração, a oração dos encarnados doava essa matéria, essa energia que combinava, casava-se com a energia dos trabalhadores do mundo espiritual, juntando essa energia para atuar sobre os infelizes. Aí você entra na casa espírita, pega o celular e fica vendo besteira. Ou conversando fiado. Voltando então aqui, olha, formando precioso armazém. Armazenar de benefícios para os infelizes. Volta.
extremamente apegados. Quem são extremamente apegados? Os infelizes, desencarnados. Ainda as sensações fisiológicas, extremamente apegado às sensações fisiológicas. Por isso, a necessidade dessa combinação com essa energia dos encarnados e a energia dos desencarnados. Entende? A Carla vai falar, só um pouquinho. E o que dá a entender é que eles estão juntos ali e essa energia está no ambiente e é esse armazém que fica aqui e eles se beneficiam, os desencarnados, ali naquela hora. Por isso aquela loucura para querer entrar. Isso que eu entendi dessa parte. Não armazena. Ali é um armazém daquela hora. Por isso que eles correm para ali desesperados para pegar um pouco daquilo. Até porque eles são espíritos sofredores, certo, Aramita? Era isso que eu ia dizer, como ela que diz que o significado de armazém, onde guardam mercadorias por tempo limitado. Então é para aquela hora que eles estão ali doando, casa com os desencarnados e já auxilia. Vai dispersando para os que estão lá, que adentraram. Até esse momento presente, nós estamos aqui nos ambientando com o espaço, quem é o grupo que está inserido nesse espaço e como é que ele está começando a nos apresentar como ocorre todo esse trabalho. Diz ele, semelhantes forças mentais, olha aqui, forças mentais, porque o que ele explicou lá em cima, que grande número de cooperadores velavam atentos. Lembra disso? Os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento. Pensamento o quê? Elevado a objetivos altos e puros. Puros. Então, semelhantes forças mentais, então já fica a dica da importância de pensamentos elevados e puros. Não são ilusórias. Então, semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Menos esclarecido quanto às reservas infinitas. Olha só, olha que coisa. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, porque a gente não dá valor. Que raciocínio é esse? Menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Ele deu uma chamada. Então tenhamos muito cuidado com o que estamos fazendo nos nossos pensamentos. Vamos parar aqui? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Significativo. Então não era qualquer um que entrava. Havia um controle para isso. Aí você lê isso aqui, eu comentei isso semana passada, vou recomentar. Você lê isso aqui e já faz uma redundância. Todas as instituições espíritas têm esse grupo de apoio, fazendo a seleção quem vai entrar e quem não vai entrar. Não se iluda. Isso vai depender do grupo de trabalhadores encarnados que estão lá dentro, tá? Porque os espíritos nobres não vão perder tempo com quem não quer trabalhar. Cada um de nós aqui também estamos emitindo esses raios. Cada um em uma intensidade, cada um em uma cor. E essa intensidade, esse raio que o André Luiz está aqui nos falando, mostra as nossas intenções. Armazém
de benefícios para os infelizes. Então, o pensamento, a concentração, a oração dos encarnados doava essa matéria, essa energia que combinava, casava-se com a energia dos trabalhadores do mundo espiritual, juntando essa energia para atuar sobre os infelizes. Então, tenhamos muito cuidado com o que estamos fazendo nos nossos pensamentos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga por mais uma oportunidade de estudo, pela presença dos nossos amigos espirituais, nos inspirando para que nós possamos ter uma compreensão melhor da obra espírita. Graça te damos, Senhor.